Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quero estar aqui finalizando o último estudo das cartas às igrejas da Ásia Menor. Então vamos estar finalizando com a igreja de Laodiceia. Que você venha abrir o seu coração, que você venha deixar Deus falar com você com essa palavra, com esse estudo. Que Deus venha direcionar a sua vida e vamos ver o que Deus ele tem para falar conosco através desse estudo, porque Ele quer falar conosco também no nosso tempo, assim como Ele falou com a igreja de Laodiceia naquela época, também tem coisas que Ele quer falar conosco no nosso tempo. Então que Deus abra o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento, para que você venha entender e que Deus venha falar com você. Então vamos estar aqui falando sobre a igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui essa carta para a igreja em Laodiceia, onde essa igreja estava morna. E se nós analisarmos as nossas vidas, muitas vezes nós não somos fervorosos como Deus ele quer que a gente seja. Muitas vezes por causa da circunstância, das lutas do dia a dia, das provas, das dificuldades, nós vamos ficando morno. Então que eu e você venha ser fervoroso, venha pedir para Deus nos animar, nos revestir, nos renovar, para que nós sejamos uma igreja quente diante de Deus, uma igreja fervorosa. É assim que Deus ele quer que a gente seja. Então aqui Jesus mandando escrever essa carta para alertar essa igreja. Então Deus ele sempre tem nos alertado porque Ele nos ama, assim como diz aqui no versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então se Jesus está te repreendendo, está te disciplinando, é porque Ele te ama. Então vamos estar aqui dando continuidade. O contexto histórico de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica da região da Frígia, próxima de Hierápolis e Colossos. A cidade era famosa por 3 características. Uma, seu sistema bancário. Laodiceia era um importante centro financeiro do Império Romano. 2, sua indústria têxtil. Produzia uma lã negra de alta qualidade, considerada um produto de luxo. 3, sua escola de medicina. Era conhecido por fabricar o famoso colírio utilizado para doenças dos olhos. Jesus utiliza exatamente essas características da cidade para transmitir sua mensagem. Quem está falando? Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o soberano da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Jesus apresenta-se de 3 formas. O Amém significa verdade absoluta, assim seja. Tudo o que Cristo diz é confiável e definitivo. Testemunha fiel e verdadeira. Diferente dos homens que falham, Jesus vê e julga com perfeita justiça. Soberano da criação, ele possui autoridade sobre todas as coisas. A igreja poderia enganar os homens, mas não poderia enganar a Cristo. Então não tem como enganar a Jesus. Ele sabe todas as coisas, por isso nós temos que ser sinceros com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Então que você venha cada dia mais se humilhar diante de Deus, porque só Ele pode nos perdoar, nos salvar, nos libertar. O grande problema, a mornidão espiritual. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. A palavra-chave dessa carta é mornidão. O que significa ser quente? Ser fervoroso, apaixonado por Deus, cheio do Espírito Santo. O que significa ser frio? Muitos estudiosos entendem como alguém que reconhece sua condição espiritual e sabe que está distante de Deus. O que significa ser morno? É viver uma fé sem compromisso. Frequentar a igreja, mas sem paixão. Conhece a palavra, mas não a pratica. Tem aparência de espiritualidade, não vive uma transformação genuína. Então aqui são as pessoas frias, no sentido de Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Então que nós sejamos aqui fervorosos, apaixonados por Deus e cheios do Espírito Santo. Então que você venha se apegar mais nesse Deus maravilhoso. O significado da água morna. Jesus disse: porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 16. Para entender essa afirmação é necessário conhecer a geografia local. Hierápolis era famosa por suas águas quentes e terapêuticas. Colossos era conhecida por suas águas frias e refrescantes. Laodiceia recebia água através de aquedutos. Quando a água chegava à cidade, já estava morna e cheia de minerais, causando náusea. Por isso Jesus usa essa ilustração. Assim como aquela água era desagradável, a mornidão espiritual também é. Então é interessante que Jesus ele vai usar a geografia, a cultura ali da cidade para mandar escrever a carta dele, né? Que nem aqui é morno por causa da água de Laodiceia, que era uma água morna que causava náusea. A ilusão da prosperidade. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja acreditava estar bem, mas Jesus mostra a realidade. O diagnóstico de Cristo. Eles eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Enquanto a igreja via riqueza, Cristo via miséria espiritual. Então nem todas as igrejas que têm templos bonitos, uma igreja luxuosa, significa que Deus está naquela igreja, está naquela denominação. Pode ver que a igreja de Laodiceia era rica, tinha muitas riquezas. Enquanto a igreja via riqueza, Cristo via a miséria espiritual. Então, porque aquela igreja estava apegada nas coisas materiais, elas achavam que a prosperidade física significava que Deus estava na vida dela, e não é verdade. Então, não é só porque muitas igrejas, muitas denominações, porque elas se preocupam com o quê? Se preocupam com o templo físico, se preocupam em demonstrar poder, luxúria. Isso que elas se preocupam. A igreja, o templo do Espírito Santo somos nós. Então, em vez de ele se preocupar com as pessoas, que é onde
é onde é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Ele se preocupa com as coisas materiais. Eles investem tanto em essas grandes catedrais, grandes templos aí. Eles se preocupam muito com isso e deixam de se preocupar com o verdadeiro templo, que são as pessoas. Então aqui, ó, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Versículo 17. A igreja acreditava estar bem, mas Jesus mostra a realidade. O diagnóstico de Cristo. Eles eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Enquanto a igreja via riqueza, Cristo via miséria espiritual. Então nós temos que se preocupar em buscar as coisas do alto. Buscar primeiramente o reino de Deus. E se Deus quiser prosperar financeiramente, amém. Se Ele não quiser, Ele é soberano. O perigo da autossuficiência. O maior problema não era a falta de recursos, era a independência de Deus. A autossuficiência espiritual acontece quando a oração perde importância, a dependência de Deus desaparece, o sucesso substitui a fé, a religiosidade substitui a comunhão. A igreja de Laodiceia acreditava que não precisava de nada, mas precisava de tudo, porque se nós não tiver Deus, se nós não tiver Jesus, nós não temos nada. Então, eles achavam que eles tinham tudo. Eles achavam que Deus estava concordando com eles. Eles achavam que Deus estava direcionando. Mas Deus não estava. Então, olha só o perigo das riquezas deste mundo. O próprio Jesus vai dizer: buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que nós temos que se preocupar? Buscar as coisas do alto. Buscar o que é eterno. E essa igreja achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Que nem diz aqui, a igreja dela acreditava que não precisava de nada, mas precisava de tudo, porque não tinha Jesus. Então, se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Então, Jesus é tudo na nossa vida. O convite de Jesus: compre de mim o ouro refinado no fogo. Jesus apresenta 3 remédios. O ouro refinado representa a riqueza espiritual verdadeira, uma fé aprovada pelas provações. Referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vestes brancas. Laodiceia produzia roupas negras. Cristo oferece roupas brancas. Simbolizam santidade, pureza, justificação. Somente Jesus pode cobrir a nudez espiritual do homem. Colírio espiritual. A cidade fabricava colírios famosos, mas espiritualmente estavam cegos. Jesus oferece visão espiritual. Precisamos enxergar quem Deus é, quem somos, o estado do nosso coração. Então nós temos que olhar para nós e ver que nós somos miseráveis, nós dependemos de Deus, nós precisamos de compaixão, precisamos de Jesus nas nossas vidas. O amor por trás da repreensão. A repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Versículo 19. A correção divina não é rejeição, é prova de amor. Assim como um pai corrige seus filhos, Deus corrige aqueles que pertencem a Ele. A disciplina tem o objetivo de produzir arrependimento, santificação, crescimento espiritual. Então, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele se preocupa conosco, Ele quer o nosso melhor. Por isso, nós temos que se arrepender, buscar a presença dEle, deixar Ele nos direcionar e seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos, porque é o melhor ensinamento, é o ensinamento de Jesus, é seguir a Jesus. O convite mais conhecido da Bíblia: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes esse versículo é usado para evangelismo, embora possa ser aplicado aos não convertidos. O contexto mostra que Jesus está falando à igreja
E isso é impressionante. A igreja estava tão distante que Cristo estava do lado de fora. O significado da porta: Jesus não arromba a porta, ele chama. Cada pessoa precisa responder. 3 ações aparecem no texto: ouvir, reconhecer a voz de Deus; abrir, tomar uma decisão; receber, permitir que Cristo governe a sua vida. Quando Cristo governa as nossas vidas, tudo vai bem. A ceia com Cristo: entrarei e cearei com Ele. No mundo antigo, compartilhar uma refeição significava comunhão, intimidade, amizade e relacionamento. Jesus deseja muito mais do que uma religião, ele deseja relacionamento. A promessa ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Este é uma das maiores promessas das 7 cartas. O vencedor participará do reino de Cristo. Assim como Jesus venceu o pecado, a morte, Satanás, os fiéis também compartilharão sua vitória. É Cristo que nos dá a vitória. Aplicações para a igreja atual. A carta à Laodiceia parece ter sido escrita para muitos cristãos dos dias atuais. Sinais de mornidão espiritual: falta de oração, falta de paixão pela palavra, vida cristã apenas por hábito, indiferença ao pecado, dependência das riquezas, falta de compromisso com Deus. Como vencer a mornidão? Arrependa-se sinceramente, busque intimidade com Deus, volte à oração diária, estude as Escrituras, dependa do Espírito Santo, sirva ao Senhor com fervor. Conclusão: a igreja de Laodiceia possuía riqueza material, mas pobreza espiritual. Ela tinha prestígio, mas havia perdido sua paixão por Deus. Cristo não elogia suas obras, ele faz um chamado urgente ao arrependimento. A mensagem continua atual. Deus não procura cristãos mornos, mas discípulos comprometidos, cheios de fé e dependentes dele. O convite ainda ecoa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Qual tem sido a sua condição espiritual? Você está fervoroso na presença de Deus ou a mornidão tem tomado conta do seu coração? A mensagem de Laodiceia nos ensina que ainda há oportunidade de se arrepender e restauração. Arrependimento e restauração. Se esse estudo edificou sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e escreva nos comentários: Senhor, mantenha meu coração aquecido em tua presença. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. A Ele a honra, a glória e o louvor. Então que Deus abençoe a vida de cada um.